Teve início a luta pela educação dos surdos, na qual ficou marcada a atuação de um surdo francês chamado Edouard Huet. Em 1857, Huet veio ao Brasil a convite de Dom Pedro II para fundar a primeira escola do país, chamada na época Imperial Instituto de Surdos Mudos. O interesse de fundar um instituto de educação para surdos seria impulsionado pelo fato de o próprio Dom Pedro II ter um neto surdo. Este era filho de Princesa Isabel com o Conde Du. Ele era parcialmente surdo. Em 1874, eram atendidos apenas 17 surdos, dentro de uma realidade de 11.595, conforme dados do censo de 1872. No período anterior a 1750, os surdos viviam na marginalidade. A incapacidade para o desenvolvimento da fala e consequente impossibilidade de comunicação oral, e por não manterem contato com outros surdos, eles eram tidos como loucos, moucos, agressivos, enfim, incapazes de se comunicarem, de terem seus direitos civis e sociais respeitados. Quando chegavam à idade adulta, eram forçadas a fazer trabalhos desprezíveis, vivendo isolados, geralmente à beira da miséria, e considerados, muitas vezes, ineducáveis, devido à relevância dada à palavra e à audição. A falta de esperança de alfabetização, educação ou comunicação com os surdos era a realidade da época. Alguns surdos de famílias nobres do século XVI, para receber reconhecimento como pessoas da lei e conseguir títulos e herança da família, eram forçados a aprender a falar e a ler. Os estudos sobre a aquisição do conhecimento pelas pessoas surdas, de um modo geral, ainda são insignificantes. Trata-se de uma área que, ao longo da história, sofreu diversos processos de intervenção e retrocesso. A citar o Congresso de Milão em 1880, quando os surdos foram obrigados a falar, proibidos de utilizar as mãos para se comunicar. Naquela época, o oralismo passa a ser ordem mundial, que perdurou até o final do século passado. Em seguida, surge a filosofia da comunicação total, em que atenta para qualquer procedimento que contribua na comunicação dos surdos. No início deste século, o bilinguismo, Libras e língua portuguesa, passa a ser o modelo preferencial de filosofia educacional, apontado como solução para o atraso da aprendizagem e inclusão do surdo nos diversos espaços sociais. Respeitar a diversidade da surdez é respeitar que a comunicação seja feita de acordo com as necessidades de cada pessoa. Muito obrigada.